Split de pagamentos. O que é, como funciona e como aplicar no seu negócio. Se a sua empresa divide receita com alguém, um parceiro, um franqueado, um prestador de serviço, um vendedor comissionado, existe uma pergunta que você provavelmente já se fez em algum momento. Como garantir que cada um recebe exatamente o que é seu, no momento certo, sem erro, sem conflito e sem custo operacional desnecessário? Essa pergunta tem nome e a resposta para ela é o split de pagamentos. Nesse vídeo, a gente vai cobrir o tema do começo ao fim. O que é, como funciona na prática, e quais são as dúvidas mais comuns como aplicar no seu negócio. Começa pelo básico. Split de pagamentos é a divisão automática de uma transação entre dois ou mais recebedores no momento em que ela acontece. Não depois, não manualmente, no momento da venda. O sistema já separa e direciona cada parte do valor para quem deve receber. Um exemplo simples para ficar concreto. Um restaurante vende R$200. Desse valor, 10% pertencem ao garçom responsável pelo atendimento. No modelo tradicional, o restaurante recebe os R$200 inteiros, anota internamente que deve R$20 ao garçom e faz o repasse depois, manualmente, no final do mês ou quando lembrar. Com o split, isso não existe. No momento em que a transação é processada, o sistema já direciona R$180 para o repasse do restaurante e R$20 para o repasse do garçom, automático, transparente e sem nenhuma etapa manual no meio. Agora vamos falar de um modelo que muitas empresas ainda usam para dividir receita e que precisa ser dito claramente: é ilegal. Esse modelo aparece no mercado com vários nomes: conta bolsão, conta gráfica, conta centralizadora. Se você já ouviu algum desses termos em alguma propaganda ou conversa do setor, é exatamente disso que estamos falando. Funciona assim: a empresa recebe o valor total de uma transação em conta própria, retém a parte que pertence a parceiros ou a terceiros e faz o repasse depois. Parece operacional, parece simples, mas do ponto de vista regulatório, reter valores que pertencem a terceiros em conta própria sem a devida estrutura regulatória é uma prática proibida pelo Banco Central. Não é uma zona cinza, não é um atalho que funciona enquanto ninguém percebe. É um risco real para a empresa que opera assim e para os parceiros que estão dentro dessa carteira sem saber. O split existe, entre outras razões, para eliminar essa exposição. A divisão acontece antes da liquidação, diretamente na adquirente, e cada participante já tem a sua parte destinada corretamente desde a origem. Para a Receita Federal, é como se tivessem ocorrido transações separadas, uma para cada participante, o que elimina o risco de bitributação, porque o estabelecimento principal não paga imposto sobre a parte que vai para o parceiro. Cada um emite a sua própria nota fiscal referente apenas ao valor que efetivamente recebeu. Nenhum valor de terceiro fica retido em conta de quem não tem direito a ele. A transação já nasce splitada. Agora o funcionamento técnico de forma prática, sem complicar. O split ele pode ser executado de três formas. A primeira é automática. O gestor configura uma regra percentual pré-definida no sistema e ela se aplica a todas as vendas automaticamente, sem nenhuma intervenção manual. A segunda é direto na máquina. No momento da venda, o operador pode selecionar fazer o split e configurar a divisão na hora, especificamente para aquela transação. A terceira é o split pós-venda. O gestor entra na transação depois que ela acontece e define a divisão, por valor fixo ou por percentual. Essa configuração pode ser feita imediatamente após a venda ou a qualquer momento até as 23h59 do mesmo dia. As regras de divisão podem ser configuradas tanto por percentual, 10% para o parceiro em toda a transação, ou por valor fixo, R$1 por transação, independente do valor total. Uma única transação pode ser dividida entre até 20 participantes simultâneos. Existe um limite padrão de até 80% do valor da transação para ser splitado. Operações com lógicas um pouco diferentes podem ser analisadas pelo nosso time interno para identificar a viabilidade de algumas configurações específicas. O split funciona em múltiplos canais: maquininha, link de pagamento, em breve também para boletos. Para operações de alto volume, existe integração via API, o que permite automatizar a criação de regras de split de forma dinâmica e escalável, sem configuração manual de cada transação. Vamos a mais exemplos práticos, que é aqui que o conceito vira realidade. Marketplace e plataformas, por exemplo. Um marketplace recebe o pagamento do comprador e precisa repassar o valor para o vendedor, descontando a comissão da plataforma. Com split, esse repasse já está configurado no momento da transação, sem fechamento mensal, sem transferência manual. Temos um outro exemplo, que é o de energia solar. Uma empresa que vende painéis através de representantes comerciais precisa remunerar cada representante pela venda que originou. Com split, a comissão do representante é separada automaticamente em cada transação, enquanto a empresa de energia solar recebe o valor referente ao material e à mão de obra. Cada parte já sai definida desde a origem, sem depender de um processo de apuração posterior, por exemplo. Temos um outro caso aqui, que são os casos de eventos. Uma empresa de eventos que trabalha com buffet, espaço e produção pode usar o split para distribuir automaticamente o valor pago pelo cliente entre cada fornecedor envolvido, com as regras definidas previamente. Uma única transação, até 20 participantes.
cada um recebendo exatamente o que foi combinado. Ainda temos mais exemplos. Loja de móveis, um parceiro marceneiro. Um estabelecimento que vende móveis sob medida em parceria com um marceneiro independente. Pode usar o split para remunerar o marceneiro automaticamente em cada venda, sem que isso exija nenhum processo administrativo adicional. O split funciona tanto para a venda de produtos quanto para serviços, desde que os participantes sejam recebedores legítimos daquela transação. Agora vamos falar um pouco das dúvidas mais comuns. O parceiro que recebe o split precisa ter maquininha? Aqui na Paytime não. O parceiro não precisa de nenhum equipamento. Ele só precisa estar previamente cadastrado como estabelecimento dentro do nosso sistema, o que pode ser feito com CPF ou CNPJ. O cadastro é simples e pode ser feito por você, gestor da credenciadora, diretamente pelo portal, sem precisar enviar para aprovação manual da Paytime a cada novo participante. Uma outra dúvida: onde o dinheiro cai para cada participante? O valor, ele pode ser recebido dentro da sua conta digital personalizada, com a sua marca, dentro do banking da própria plataforma. Ou, caso você queira, pode ser configurado para ir para uma conta bancária externa do participante, como Itaú, Santander ou qualquer outro banco tradicional. A escolha depende da lógica que o negócio da operação exige. É possível pagar um boleto direto pelo split? Não. Por regra legal e regulatória, o valor precisa obrigatoriamente chegar primeiro na conta do participante legítimo da transação. Ele não pode ser direcionado para pagar um boleto de terceiros antes disso. O dinheiro pertence ao recebedor e precisa chegar até ele antes que chegue de qualquer movimentação. Como ficam as taxas? É possível monetizar em cima do split? Sim, o gestor pode criar planos de taxas diferenciadas para cada participante. Se a taxa padrão no restaurante, por exemplo, é 3% e o gestor configurar o plano do garçom em 4%, o sistema retém automaticamente essa diferença sobre o valor que o participante recebe. Isso permite que o gestor da operação gere receita em cima do próprio fluxo de split, sem nenhum processo manual. Essa lógica também pode ser customizada via API para operações com regras um pouco mais complexas. E a segurança da operação? O sistema utiliza inteligência artificial e monitoramento contínuo para análise de perfil e prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro. Em uma operação que o parceiro pode envolver até 20 participantes por transação, essa camada de segurança não é opcional, é o que garante que a operação se mantenha íntegra em conformidade regulatória em escala. Agora eu vou resumir aqui o que o split resolve na prática. Elimina o processo manual de divisão de receita, garante conformidade fiscal ao evitar bitributação, remove a exposição legal da conta bolsão, dá autonomia ao gestor para cadastrar participantes e configurar regras sem depender de aprovação externa. Permite monetizar em cima do próprio fluxo através do markup de participante. E faz tudo isso de forma automática, em maquininha, link de pagamento, Tap on Phone ou API. A série de benefícios ela não para, ela é contínua. Para operações que já dividem receita com parceiros, a pergunta não é se vale a pena estruturar isso corretamente, é quanto tempo e quanto risco já foram acumulados sem fazer isso. Se você quiser entender como configurar o split para o modelo específico do seu negócio, comenta aqui embaixo com a palavra split, que a gente entra em contato com você. Ou então, clica no link da descrição e fale diretamente com o especialista da Paytime. Ele vai ter prazer em te explicar como funciona o nosso split.